Olá, meus alunos da Autoescola Século XXI, todos preparados para mais uma revisão da matéria de legislação de trânsito? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz e bora para a nossa revisão. As infrações de trânsito. Algumas são consideradas crimes de trânsito. Neste caso, o condutor responderá junto ao Detran. Também responderá judicialmente por crime de trânsito na esfera penal. O infrator responderá por dois processos, um administrativo e o outro judicial. Todos os crimes de trânsito correspondem a infrações de trânsito, mas nem todas as infrações de trânsito são consideradas crimes de trânsito. Capítulo 16 das penalidades, artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas. As seguintes penalidades. Inciso 1, advertência por escrito. 2, multa. 3, suspensão do direito de dirigir. 4, revogado. 5º, cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 6º, cassação da permissão para dirigir. 7º, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições da lei. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivas de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Capítulo 15 das infrações. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Infração média, 4 pontos. Penalidade, multa. Artigo 194 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar em marcha a ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança. Infração grave, 5 pontos, penalidade multa, valor R$ 195,23, mas desconsiderem aí o valor para nível de prova, que geralmente não se aplica, questões que façam referência a valores de multas, ok? Então vamos nos atentar à sua gravidade, tá? Se é grave, leve, média ou gravíssima, e a pontuação, Nesse caso aqui, infração grave, 5 pontos, tá bom? Então andar de marcha ré por uma distância muito longa, infração grave, 5 pontos na CNH. Artigo 65, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, 7 pontos, penalidade multa, 10 vezes e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. 1 ano aí sem poder dirigir. E o valor também, da multa é um pouquinho salgado.
2.934,70. Então, se beber, não dirija. Artigo 62. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, infração gravíssima, penalidade, multa, 293,47 e o fator multiplicador aí 3 vezes. Aí o valor já sobe lá 880,41. A medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Artigo 62 ainda. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir, infração gravíssima, 7 pontos, né, na carteira, penalidade a multa, 293,47, vezes 3 também, 880,41, se aplica a mesma medida administrativa. Artigo 62 ainda. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Então, tenho categoria B e vou dirigir um micro-ônibus, que eu preciso da categoria D. Então, eu estou dirigindo com a minha carteira, né? Ou a permissão para dirigir com a categoria diferente. Então, infração gravíssima, 7 pontos, penalidade 293,47, 2 vezes aí, então vai pagar um valorzinho de 586,94. As medidas administrativas, retenção do veículo, né, até a apresentação do condutor habilitado. Artigo 62, dirigir veículo, né? Então vamos lá, para o inciso 5º, o 4º foi vetado. Com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, infração gravíssima, 7 pontos, né? Penalidade de multa, 293,47 apenas. Então essa infração aí não tem fator multiplicador, tá bom? A medida administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Artigo 62. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo imposta por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima, 7 pontos, e a penalidade também, a multa 293,47, não tem o fator multiplicador, tá bom? A medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou a apresentação de condutor habilitado. O motorista os motoristas que exercem atividade remunerada nas categorias C, D e E tiverem entre 14 e 19 pontos, podem fazer um curso do órgão e zerar a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação, né, sua CNH. Ok? Então, motoristas profissionais, categoria C, D e E. Resolução do CONTRAN, número 723, de 6/2/2018. Parágrafo 3º, diz assim: poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já tendo atingido a soma exata de 14 pontos, né, no período de 12 meses, for autuado por infração que não ultrapasse os 19 pontos, né, sendo eliminada a pontuação, tá, observando o disposto no parágrafo 6º desse artigo. Qual é a observação que nós temos que ter? Vamos lá para o parágrafo 6º. Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações relacionadas será eliminada
para todos os efeitos legais, ok? E aí o que nos diz o parágrafo 5º? Parágrafo 5º. Novo requerimento para o curso preventivo de reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada período de 12 meses, contado da data da conclusão do último curso preventivo de reciclagem. Capítulo 19 dos crimes de trânsito. Tá? Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir gerando perigo de dano, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Infrações e penalidades, multa, né? No CTB, artigo 258 e 259. E aí nós temos aí a natureza, a pontuação, também o valor atualizado aí das infrações de trânsito. Então, nós temos a natureza leve, média, grave e gravíssima. Quanto à sua pontuação, nós temos 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e 7 pontos. Leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos, gravíssima 7 pontos. E os valores para leve R$ 88,38, média R$ 130,00, né, e 16 centavos, né? Então, fazendo referência a leve, R$ 88,38, média R$ 130,16. Grave R$ 195,23 e a gravíssima R$ 293,47. Penalidades, multa por excesso de velocidade. Artigo 218. Então, nós temos a especificação e a gravidade. Acima da máxima em até 20%, a gravidade é média. Acima da máxima entre 20% e 50%, grave. E acima da máxima em mais de 50%, gravíssima, vezes 3 e suspensão do direito de dirigir. Então, muito cuidado aí com a velocidade. Exemplo de velocidade máxima, tá? Vou pegar aqui uma velocidade de 80 km por hora. Então, nós temos aqui 80 km por hora, vezes 20%, né? Que é a nossa primeira opção, né, das especificações. Eu vou ter aí um resultado de 16 km por hora. Mais 80, então eu vou atingir aí uma média de 96 km por hora. Então, eu estou dentro da média ali em até 20%, infração média. Outro exemplo para vocês, 80 km por hora, vezes 50%, tá? Então eu estou entre 20% e 50%, tá? 40 km por hora, mais os 80, 120 km por hora, né? Então, especificação ali entre 20 e 50, gravidade da minha infração, grave. Até 96 km por hora, média. De 97 a 120, grave. E acima de 120, gravíssima, vezes 3, mais a suspensão do direito de dirigir. Ok? Mais um questionário rapidinho para vocês, só treinar a memorização. Vamos ver como é que vocês estão.